Fala pessoal, tudo bom com você? Todo mundo já tá careca de saber, eu mais que todo mundo, né, que as mulheres acabam sofrendo infinitamente mais com as varizes do que os homens. Algumas das principais coisas que sempre se fala quando a gente está falando sobre varizes nos homens as varizes nos homens pioram porque o homem é desleixado. O homem é tudo medroso, por isso que não trata. Opa, eu sou o Dr. Felipe Damasceno, cirurgião vascular especialista no tratamento de varizes. Mas será que é por aí? Será que as varizes no sexo masculino são questão de desleixo, falta de cuidado, amor próprio, medo ou qualquer uma coisa dessas? Então hoje, pela primeira vez nesse canal, eu não vou me dirigir exclusivamente para as mulheres. Tá, pode ser para as mulheres também. Mas hoje a gente vai falar sobre as causas, sintomas, tratamentos e tudo mais que você deve saber sobre as varizes em homens. Então vem comigo! Pessoal, antes de mais nada, aqui nesse canal eu não quero que você vire membro nem nada disso, eu não quero o seu dinheiro. Esse canal sempre foi e provavelmente sempre vai ser totalmente gratuito. Ele é a forma que eu encontrei de ajudar mesmo aquelas pessoas que nunca vão ser minhas pacientes. Então a única coisa que eu te peço é o seu joinha nesse vídeo e a sua inscrição no canal, mas apenas se o vídeo te ajudar de alguma forma ou trouxer alguma informação que você ainda não sabia. Combinado? As mulheres, elas foram agraciadas com a beleza, graciosidade e também com hormônios femininos, como o estrogênio e a progesterona, que causam alterações na circulação que são conhecidas causadores de varizes. Esses hormônios eles estão presentes também nos anticoncepcionais e nas terapias de reposição hormonal da menopausa, por exemplo. Se você quer entender melhor esse efeito dos hormônios como causadores de vasos e varizes, confere esse videozinho aqui onde eu explico essa história melhor. Além disso, as mulheres são detentoras do dom da geração da vida, mais conhecida como gravidez, que apesar de linda, não beneficia tanto as mulheres no quesito varizes, né? Tem vídeo sobre isso aqui também. Além disso, a gente tem ainda o excesso de peso. E como as mulheres tendem a acumular gordurinha em excesso na região das coxas e quadril, elas sofrem muito mais os efeitos desse outro conhecido causador de varizes nessas regiões, pelo menos em quantidade muito maior do que os homens, que tendem a acumular gordura mais na circunferência abdominal, conferindo aquela famosa barriguinha nos gordinhos do sexo masculino. E por todos esses infortúnios do acaso, todo mundo já está cansado de saber que as mulheres acabam sofrendo infinitamente mais com as varizes do que os homens. A proporção é tão desfavorável para as mulheres que muitos acham que homens nem precisam se preocupar com isso, ou que é um problema exclusivamente das mulheres, mas isso não é bem verdade. As varizes podem sim afetar e muito os homens também. Inclusive, alguns estudos relativamente recentes descobriram que a diferença na presença de varizes entre homens e mulheres existe, mas ela não é tão alta como se imaginava. Além disso, as varizes no homem elas podem ser igualmente desconfortáveis, causar complicações e comprometer demais a qualidade de vida. Portanto, hoje a gente vai descobrir que isso não tem nada a ver com desleixo, medo ou coisas do tipo. Bom, em alguns casos sim, mas nem sempre, né? Então, por que as varizes acontecem em homens? Quais são as principais causas das varizes em homens? Em primeiro lugar, como sempre, é a genética. Como eu já expliquei várias vezes nesse videozinho aqui, inclusive, que eu vou deixar para você, onde eu falo sobre os principais causadores de varizes, mais de 90% de todos os casos de varizes são causados pela genética. Pois é, a predisposição para varizes ela é frequentemente herança dos nossos pais e os avós e os antepassados antes deles, né? É muito comum ouvir aqui no consultório, inclusive, que a minha mãe e o meu pai tinham varizes. Essa tendência ela é tão importante que muitas vezes as pessoas relatam que apresentavam varizes dos mesmos tipos e nos mesmos locais que os pais.
E se pelo menos um dos seus pais tem varizes, você tem maior probabilidade de desenvolvê-las também. E se forem os dois, infelizmente tende a ser pior ainda. Nisso não tem muito que se possa fazer, porque a medicina ainda não descobriu como intervir no código genético. O futuro é por aí, mas ainda não. E apesar de homens não sofrerem o efeito dos hormônios femininos e menos ainda da gravidez, né, por motivos óbvios, mas a genética sim, ela é implacável com todo mundo. E é a principal razão porque também existem varizes em homens. Segundo, a gente tem estilo de vida e hábitos. Outros causadores também importantes são os hábitos de vida. Mesmo a genética, ela pode tanto intensificar ou diminuir a sua manifestação dependendo de alguns estímulos externos. Por exemplo, cigarro, sedentarismo, excesso de peso, a falta de exercício ou o hábito de ficar em pé ou sentado por longos períodos pode aumentar o risco de varizes. A gente tem ainda lesões, são traumas ou lesões nas pernas, a que o homem está mais sujeito por determinados tipos de trabalho ou maior exposição a riscos. E essas lesões podem danificar as veias e aumentar o risco de varizes. A gente tem sim também aqui um papel dos hormônios. Nos homens também existe uma questão hormonal envolvida e os hormônios também podem afetar o aparecimento das varizes. Porém, diferente das mulheres, a gente não está falando aqui do estrogênio e da progesterona, que podem ser perversos no quesito varizes. Hoje nós sabemos que a testosterona, conhecida popularmente como hormônio masculino, ela exerce um fator protetor aos vasos. Portanto, níveis baixos de testosterona podem enfraquecer a parede das veias e aumentar o risco de dilatação das mesmas, causando as varizes. Por que se criou essa ideia de que o homem é relaxado? É claro que eu não estou aqui para passar pano. É claro que uma parte disso até pode ser um misto de um pouco de relaxamento, falta de tempo, uma certa miopia para enxergar as varizes na própria perna e até uma pitadinha de medo do tratamento. Eu não estou aqui para defender o sexo masculino. Mas existem algumas causas científicas, por assim dizer, ou pelo menos plausíveis, para os homens buscarem menos algum tratamento para as suas varizes. Vamos entender então algumas delas. Em primeiro, os tipos de varizes em homens e mulheres são diferentes. As mulheres sofrem mais a ação dos chamados hormônios femininos, que são o estrogênio e a progesterona, lembra? Elas estão nos homens também, mas numa quantidade infinitamente menor. Por conta dessa ação, as mulheres tendem a formar vasos menores, como as telangiectasias e as reticulares, ou os vasinhos e as nutridoras, para ficar mais fácil de entender. Eu vou deixar imagens por aqui para você saber de quais vasos eu estou falando. E por serem mais superficiais, ou seja, mais coladinhos na pele, ficam mais visíveis e logo chamam a atenção de uma forma nada agradável. Por outro lado, as varizes nos homens tendem a ser a evolução das nutridoras, que vão se tornando cada vez mais dilatadas e tortuosas com o tempo, até se tornarem as chamadas varizes tronculares, chegando às vezes a fazer relevo na pele, ficarem saltadas da pele. Ou seja, em muitos casos de varizes nos homens, elas não chamam tanto a atenção ou são praticamente imperceptíveis, até que estejam bastante doentes e dilatadas. Ou, o que acontece em muitos casos, até que já causem complicações como a dermatite ocre ou a úlcera venosa. Muitos homens se dão conta do quadro já pelas complicações citadas, sem mesmo se atentar para a formação das varizes. Isso não é nada incomum, inclusive. Em segundo lugar, além do tipo, a localização dos vasos tende a ser diferente entre os sexos. Além dos hormônios, como a mulher tem a questão da gravidez, que no homem, por motivos óbvios, não tem, e também pelo fato das mulheres acumularem mais gordura na região da pelve, quadril e coxas, sabemos tanto pela gravidez como o sobrepeso são conhecidos causadores de varizes. Por esses motivos, as mulheres tendem a formar mais vasos e varizes nas regiões mais altas, como quadril, bumbum, coxas, regiões essas que são facilmente visualizadas pela mulher quando ela está sentada ou ao cruzar as pernas. Ora, essa que pode ser um verdadeiro desespero, né, para algumas mulheres.
Já no homem, as varizes tendem a se concentrar nas partes mais baixas das pernas e naturalmente ficam menos visíveis, além do que o homem, claro, possui a camuflagem natural dos pelos, né? Que atrapalha a identificação e atrasa ainda mais que o homem busque ajuda. Em terceiro lugar, uma outra causa pela qual os homens atrasam a buscar algum tratamento é porque os homens tendem a sentir menos sintomas. A gente até sabe que o homem tem maior sensibilidade para a dor, não que a gente seja fraco, não, mas é que para nós homens, uma gripe, no sentido de dor e sofrimento, ela é o equivalente, por exemplo, à dor no parto na mulher. Um grande fator que sempre liga um alerta para as varizes são os sintomas. Aqueles sintomas que você já acompanha aqui, o canal conhece bem. Sensação de peso, cansaço, inchaço, dor, coceira, queimação, cãibras e por aí vai. Os sintomas estão muito ligados ao nível da doença varicosa, ou seja, ao nível de dificuldade que o sangue tem de subir das veias das pernas contra a gravidade e também alguns hábitos de vida, como sedentarismo, obesidade, certos tipos de trabalho e etc. Por isso, uma das coisas que eu sempre costumo recomendar para as minhas pacientes é justamente praticar atividade física. Em teoria somente, isso tem mudado cada vez mais, como os homens no dia a dia são geralmente mais ativos que as mulheres, eles tendem a sentir menos sintomas e inchaço causado por varizes. E isso também prolonga o tempo que o homem leva para buscar ajuda. Por essas e algumas outras causas, eu acredito que não está sendo feita justiça com o sexo masculino quando a gente é acusado de relaxado e tal. Só às vezes, vai. Lembrando, mais uma vez, que eu não estou passando pano para os homens, só sugerindo que existe uma certa lógica para alguns atrasos no tratamento. E com relação ao tratamento, já que a gente falou disso, para varizes em homens, tem alguma diferença? Em relação ao tratamento, não difere nada em relação a homens e mulheres. Talvez algumas adaptações vão ser necessárias. Por exemplo, os pelos das pernas eles podem atrapalhar o uso do laser transdérmico em vasinhos e nutridoras nos homens. Pois aí você vai chamuscar muito o pelo e perder muito da energia que tem que atravessar a pele para chegar no vaso doente. Nós sabemos que ter que parar a vida ou ficar semanas de repouso para realizar um tratamento não é uma situação agradável e às vezes chega a ser inviável. E isso afasta muitos homens do tratamento. Mas hoje em dia, mesmo em homens e mesmo em estágios avançados da doença varicosa, já é possível tratar praticamente todos os casos de varizes sem necessidade de cirurgia e sem repouso. Isso facilita muito as coisas, né? Na hora de definir por um tratamento ou outro, a gente considera principalmente os tipos e tamanho dos vasos a serem tratados. Enquanto a terapia combinada do laser transdérmico com a escleroterapia ampliada funciona muito bem para vasinhos e nutridoras, as varizes mais desenvolvidas elas podem precisar de um tratamento de espuma, ou laser endovenoso, ou ainda algum tratamento mais invasivo, como a cirurgia. Como os homens geralmente se apresentam no consultório já com um quadro mais avançado de varizes, os tratamentos eles tendem a ser um pouco diferentes em relação às mulheres por conta disso. Mas somente por esse detalhe dos estágios das varizes que se apresentam, não um tratamento diferenciado para homens e mulheres, isso não existe. E eu vou deixar uma playlist aqui em cima para você entender melhor sobre cada um desses tratamentos que eu falei. Mas uma unanimidade, todos os casos devem passar por mudanças no estilo de vida. A prática regular de atividades físicas, a perda de peso, o uso de meias de compressão em alguns casos e a redução do tempo em pé parado ou sentado por horas seguidas podem aliviar os sintomas e prevenir o agravamento das varizes. Sobre medicamentos ainda, eles podem ser prescritos para aliviar a dor e o inchaço causados pelas varizes, em casos de sintomas restritivos, por exemplo, que prejudicam a qualidade de vida da pessoa. No entanto, eles não vão tratar as varizes em si, para isso você deve buscar um tratamento com um médico vascular. Então, pessoal, a gente viu que, apesar de não ser tão comum assim como nas mulheres, a diferença em números entre os sexos não é tão alta como já se acreditou no passado.
Além disso, as varizes no homem também podem causar desconfortos, complicações e sofrimentos incalculáveis e comprometer demais a qualidade de vida da pessoa e da família. Então é importante que os homens estejam cientes dos sintomas das varizes e consultem um médico se notarem a presença de veias dilatadas ou outros sinais de insuficiência venosa, por exemplo. O diagnóstico precoce e o tratamento adequado podem ajudar a prevenir complicações e melhorar a qualidade de vida. E se você é mulher e está aqui até agora assistindo esse vídeo, é com certeza porque alguém que você ama está sofrendo com isso nesse momento. Então conversa com ele aí com carinho, mostra esse vídeo, encaminha esse vídeo para ele. Você pode ser parte fundamental na virada de chave na vida dessa pessoa. Então se permita receber ajuda nessa transformação. Conta comigo e com a minha equipe para o tratamento das suas varizes e viva plenamente. E lembra, hein? Essa vida sem varizes existe. Agora sim, se você gostou do vídeo, se eu te ajudei de alguma forma, você está autorizado a se inscrever no botãozinho aqui embaixo do vídeo para estar sempre acompanhando conteúdo gratuito de qualidade aqui para você. Não deixa de me seguir também lá no Instagram, Dr. Felipe Varizes, que todo dia eu estou postando conteúdo e dicas valiosíssimas nos stories e tirando dúvida de um monte de gente na caixinha toda semana. Obrigado por você ter ficado até aqui comigo e até os próximos vídeos.